E o vídeo de hoje é sobre a Log. Você conhece essa empresa? Mas afinal de contas, a Log, ela é uma construtora, pois ela nasceu inclusive da MRV, ou ela é uma empresa de locação de galpões? Como será que essa empresa ganha dinheiro? Qual é a avaliação econômico-financeira da Log? Será que vale a pena ter Log ou ter um fundo imobiliário de galpão? São muitas perguntas, né, meu amigo? Então vem comigo, pois nesse vídeo eu vou responder todas estas perguntas. E sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Log. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação para oferir aqui os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E fiz isso para todos esses anos e obtive aqui essa matriz maravilhosa. E é com essa matriz que eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da empresa. Mas logo de cara eu gosto de pegar o último balancete disponível, que no caso é do terceiro trimestre de 2025, e fazer esse gráfico de blocos para entender que bicho que é esse. E logo de cara eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira insatisfatória. O capital de giro dela está estimado em 309 milhões de reais, mas a necessidade de capital de giro está estimada em 341 milhões de reais. Então falta dinheiro, e faltam 32 milhões de reais, e esse dinheiro ele está negativo, ou seja, a Log está pegando dinheiro de curto prazo para pagar as suas operações de curto prazo. A gente observa também numa análise preliminar que ela tem um saldo de tesouraria volátil, né? Olha aqui os valores, os números, né? Chega a ser 400 milhões de reais, passa para 250, fica negativo em 7, vai para 150 e agora já é o segundo ano que está negativo. Mas vamos lá, eu peguei os dados dessa matriz e coloquei no gráfico, porque o gráfico ele evidencia as tendências. E esse é o gráfico, e quando eu olho esse gráfico eu percebo o quê? O que você percebe? Eu percebo um emaranhado de linhas, né? Eu percebo volatilidade. O capital de giro ele era enorme lá pelos idos de 2019, né? E ele vai caindo até 2022 e depois ele sobe para a faixa dos 400 milhões e fica mais ou menos constante. O saldo de tesouraria, que é essa linha amarela, também ele era enorme lá pelos idos de 2019. Ele cai de forma muito rápida, vai a zero em 2021, sobe um pouquinho e hoje está negativo. A necessidade de capital de giro também ela é muito volátil, né? Essa linha vermelha. Então eu vejo volatilidade, eu não vejo tendências pré-definidas de longo prazo. E isso é muito ruim, né? Mas vamos lá, são apenas três indicadores, eu vou analisar os três. E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela, a cor do ouro, né? E você já conhece o meu site www.tsumoney.com.br? Se não, meu amigo, você está perdendo tempo. Corre lá, visite o site. Agora, em dezembro para janeiro, eu vou inaugurar a divulgação das minhas carteiras. A carteira de dividendos, a carteira de crescimento e a carteira de swing trade. Eu vou dividir com vocês os meus investimentos e vai ser muito legal. Além disso, no site tem alguns artigos que eu mesmo escrevo, falando de macroeconomia, falando de ações, falando de educação financeira, e neste site eu também divulgo o meu livro sobre análise dinâmica de balanços. Corre lá, está muito legal e cada dia que passa está ficando melhor. Esse é o saldo de tesouraria e quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é observar a tendência do saldo de tesouraria ao longo dos anos. E a gente percebe uma tendência volátil, como eu acabei de dizer, né? Saldos se alternam, ora é positivo, ora é negativo. Mas o saldo de tesouraria ele é composto por apenas três contas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo. E quando a gente avalia o saldo de tesouraria da empresa dos últimos 2 anos,
nós percebemos que os empréstimos e financiamentos de curto prazo, eles possuem saldo maior que o caixa, né? Observem vocês, aqui no terceiro trimestre de 2025, o saldo de empréstimos é de 625 milhões e o caixa de 592. Ou seja, a empresa ela precisa de dinheiro de terceiros de curto prazo para conseguir girar o seu dia a dia. Essa liquidez, esse caixa robusto que a gente vê aqui, de 592 milhões de reais, ele vem de empréstimos de curto prazo. E isso é muito ruim. O desejável é que a liquidez de uma empresa venha do longo prazo, das contas do capital de giro. Mas vamos dar uma olhadinha na necessidade de capital de giro para ver como é essa empresa. E esse é o indicador da necessidade do capital de giro aberto, tá? E a primeira coisa que eu faço quando eu analiso a necessidade do capital de giro é avaliar o crescimento da receita aqui no mouse, ok? Com o crescimento da necessidade de capital de giro. O desejável, meu amigo, é que a necessidade de capital de giro ela cresça de forma linear ao crescimento da receita. Nunca de forma mais forte do que o aumento do faturamento. E no caso da Log, a receita saiu de 128 milhões de reais e bateu 219. Ela aumentou em 72%. Já a necessidade de capital de giro aumentou em 26%. Isso é legal, né? Ou seja, a Log faz uma boa gestão de necessidade de capital de giro ao longo dos anos. Quando eu olho, eu observo essa matriz, me salta aos olhos esse indicador aqui do ciclo financeiro. A Log tem um ciclo financeiro muito alto. Lá em 2019 era de 903 dias. Agora em 2024 é de 660 dias. Ou seja, logo de cara eu já mato uma pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. A Log, ela é uma empresa de venda de galpões logísticos ou de aluguel? Sim, meu amigo, ela é uma construtora. Um ciclo financeiro de 600 dias já mostra um amadurecimento lento das vendas, né? Ela até tem muita receita com locação, mas o que faz mesmo a empresa mover é a compra, é a incorporação dos galpões logísticos, ok? Sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro, é uma empresa ok, é uma empresa adequada. E em relação ao capital de giro, nós vemos uma empresa que tem o seu capital de giro sendo enfraquecido ao longo dos anos. Em 2019, ela tinha 741 milhões de reais de capital de giro, chegou lá embaixo no fundinho em 2022, quando o capital de giro bateu 170 e hoje está na faixa dos 309. De qualquer jeito, saiu de 740 e bateu 309, né? Mas por quê? Vamos lá. Se a gente analisar a composição do capital de giro pelas suas contas, nós vamos observar que a Log investiu cerca de 2,1 bilhão de reais aqui no mouse, no seu imobilizado, no seu investimento, no seu ativo de longo prazo, né? Saindo de 2,8 bi, batendo aqui praticamente 5 bilhões em 2025. A pergunta que fica é a seguinte: de onde que veio esse dinheiro? Quem financiou esses 2,1 bilhão de reais, né? Lucros acumulados não foram. Capital social também não foi, né? Essas duas contas tiveram até uma variação positiva, né? Capital social, ele cresceu algo em torno de 700 milhões de reais e os lucros algo em torno de 240. Então a geração endógena de recursos no passivo não foi ela que financiou esse grande investimento no imobilizado. Então a empresa teve que pegar dinheiro de terceiros de longo prazo e contraiu praticamente 1,1 bilhão de reais aqui no mouse para conseguir fechar a conta, né? Então, meus amigos, o dinheiro que a Log gerou, quer seja através da contratação de empréstimos, quer seja de forma endógena, pela retenção de lucro ou pelo aumento do seu capital social, não foi suficiente para financiar o seu imobilizado. Então, por isso que o capital de giro próprio da empresa despenca ao longo destes anos. É uma situação não muito boa, tá? Eu não gosto de uma situação dessa, principalmente porque é uma empresa que aumentou o seu faturamento em 70% ao longo destes anos. E a Log, meu amigo, ela é uma empresa endividada? Vamos lá, vamos olhar isso. Ela tem uma dívida líquida de 1,9 bilhão de reais. Ela é relevante, tá? Principalmente porque ela gera um EBIT aí na faixa de 450 a 500 milhões de reais aqui no mouse.
Então o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT da Log é de 3,7 no ano de 2024. Então sim, ela tem um endividamento relevante e esse endividamento ele já gera um resultado financeiro negativo de forma forte, né? Em 2024, a empresa gerou um resultado financeiro de 91 milhões de reais e esse resultado financeiro comeu parte do EBIT que a empresa gerou de 487 milhões de reais. Então isso mostra que a nossa amiga Log ela tem um endividamento preocupante aí na faixa de 3,7, 3,8, tá? É melhor ela dar um jeitinho nisso aqui porque esse resultado financeiro ele tende a crescer. E quando nós analisamos a performance operacional da Log, eu gosto de pegar 4 indicadores, né? Faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido. O faturamento está crescendo, saiu de 128 milhões, bateu 219, né? Agora em 2024, desses 219, aproximadamente aí uns 60 milhões de locação de galpões, o resto é proveniente da venda de imóveis, né? Mas aí o que acontece, pessoal? A avaliação da Log, ela não pode ser feita de uma forma tradicional, né? Basta nós olharmos essas 3 linhas aqui. CMV na faixa de 2%, né? Aparentemente está errado, né, numa primeira análise. EBIT na faixa de 140% a 220%, né? Um lucro líquido aí, em 2024, né, bateu 156%, né? Em 2024, a empresa faturou 219 milhões de reais e deu um lucro líquido de 340, né? Como pode isso, né? O lucro líquido da companhia ser maior que o faturamento, né? Simplesmente porque ela faz a contabilização da valorização dos seus imóveis através das propriedades para investimento, o PPI, o famoso PPI. Não tem nada de errado, tá? Eu peguei esse recorte aqui, o detalhe para vocês, no ano de 2024 ela fez uma reavaliação nos seus imóveis aqui de 438 milhões de reais. Isso entrou na receita, tá? E aí isso turbina o resultado da companhia. Não tem nada de errado, volto a dizer. Na B3 nós temos uma empresa, a JHSF, eu até tenho alguns vídeos sobre essa empresa, ela faz a mesma coisa. Ela faz a reavaliação dos seus imóveis de forma trimestral e a diferença, a valorização, ela reconhece na receita e no balanço patrimonial, né? Então, o que acontece? Ela não espera vender, ela faz a reavaliação de forma trimestral. E a Log faz da mesma forma. E é por isso que quando a gente olha o resultado da empresa, o resultado da empresa ele é muito bom, né? Percebam vocês que no ano de 2024 ela teve um lucro líquido de 340, para um faturamento de 219. Só que tem 438 milhões de reais em PPI, que seriam reservas que foram reavaliados os seus imóveis. Tudo certinho, né? Mesmo porque a Log é uma empresa que vive predominantemente da venda dos seus galpões, né? Então ela não tem como manipular isso. Ela só traz o valor dos seus galpões ao valor de mercado. Tem consultoria que tem toda uma metodologia para mensurar isso, tem todo um embasamento técnico contábil, não tem erro nenhum, né? Mas traz uma distorção de ótica absurda, né? Quando a gente vê os números da Log, a gente realmente se assusta, né? Não faz nenhum sentido uma empresa que fatura 219 milhões de reais ter um lucro líquido de 343 milhões de reais, né? E esse lucro líquido ele acontece em virtude da reavaliação daqueles imóveis que estão na espera, no stand-by, esperando para ser vendido, provavelmente alugados, né? Não tem nada de errado, só é uma artimanha contábil que vamos dizer assim, ela turbina o lucro da empresa, mas no longo prazo essa prática ela tende a zero, porque ou ela faz a reavaliação do PPI agora ou ela vai fazer depois quando ela vender. Então assim, no longo prazo tende a zero. Então é uma empresa lucrativa sim, tá? A Log foi criada lá em 2008 pela família Menin, aqueles mesmos que são os sócios referências da MRV. Só que lá pelos idos de 2018, a Log, que fazia parte da MRV, ela sofreu uma cisão, é o que a gente chama no mercado financeiro de spin-off. Ou seja, a MRV pegou a Log, que fazia parte dela, e fez um IPO, lançou as suas ações no mercado. E aí, era uma empresa só,
passam a ser duas empresas. A MRV passou a focar na parte de habitação, né? E a LOG na parte de galpões. Quando a gente observa o negócio da LOG, dá para perceber que tudo surge da construção civil, né? A LOG ela é uma empresa verticalizada, então, ou seja, ela identifica um terreno, ela faz o projeto, ela faz a construção. Quando esse projeto, quando esse empreendimento ele está pronto, ela aluga e depois, quando aquele empreendimento está no ápice da valorização, ela vende aquele empreendimento. Então existem dois negócios na LOG. Um negócio é um negócio de venda de galpões, só que para esse negócio amadurecer e ela conseguir o maior valor possível naquele empreendimento, ela tem a locação, que seria o amadurecimento. São dois negócios. Obviamente, a parte de venda é a parte preponderante no faturamento, né? É onde que ela constrói valor, é na venda e não na locação. Os galpões da LOG, eles são muito bem vistos no mercado, né? O mercado fala que é galpão do tipo A. Mas o que é isso? São galpões que possuem um pé direito mais alto, né? E isso faz com que ele tenha uma capacidade de armazenamento maior. Galpões com estrutura de elétrica e LED, piso nivelado a laser, né? Docas de carga e descarga de boa qualidade, localização estratégica, né? A LOG, geralmente faz empreendimentos próximos a grandes centros populacionais, grandes cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, ela possui os seus galpões de forma modular, então ele pode ajustar, ele pode diminuir. O empreendimento dela não é alugado para um locatário só, são grandes galpões que são segmentados e de forma modular, então ele pode aumentar, ele pode diminuir, isso é muito interessante, né? São os melhores galpões do mercado hoje, são os galpões da LOG. A LOG ela é uma empresa muito diversificada, hoje ela tem algo em torno de 150 clientes, são mais de 200 contratos. Ela tem uma carteira muito diversificada. Só para vocês terem uma ideia, quem é cliente da LOG? É Mercado Livre, é a Amazon, é Ambev, é Toyota, é Ipera, Suzano, é M. Dias Branco, é a Patrus, né? É a Pepisco. Então o que acontece? Ela é uma empresa que tem uma qualidade de locatário muito grande, tá? E sem concentração. O seu maior cliente não chega a ter 11% do faturamento da divisão de locação, né? Ela atua hoje de forma preponderante em dois setores. Adivinha qual? E-commerce e farmácia, né? É o boom do delivery em casa. São os dois grandes vetores de crescimento da LOG. E aí tem muita gente que compara a LOG com fundos imobiliários de galpão. Mas são negócios diferentes, tá? Mas dá para comparar a divisão de locação. E a divisão de locação da LOG, ela é muito melhor que um fundo imobiliário, tá? E eu vou te provar isso. Pra vocês terem uma ideia, a LOG ela é enorme. Hoje ela tem algo em torno de 1,5 milhão de metros, né, de área bruta locável. Quem consegue competir com a LOG é só o fundo HGLG, que tem algo em torno de 1,6. Você tem outros grandes fundos na bolsa nossa, né? O XPLG e o BTLG, esses aí estão na faixa de 850 a 900. É muito menor que a LOG. Mas o que importa mesmo, quando a gente compara a LOG com o fundo imobiliário, é a qualidade do inquilino, né, do seu locatário, né? A LOG hoje ela tem uma vacância praticamente zerada, de 0,8%. Já esses fundos têm uma vacância aí de 5, 6, 7%. A LOG ela não tem inadimplência, a inadimplência dela é de 0,5%. Os fundos imobiliários são algo em torno de 1,5%, 1,2%, né? A LOG, sob o aspecto da locação, ela é muito mais eficiente do que um fundo imobiliário. A questão é o seguinte, tu não pode comparar a LOG com o fundo imobiliário, porque a divisão de locação é apenas uma fração do faturamento total. A LOG ela é uma empresa de construção civil,
né? E então ela tem riscos diferentes de um fundo imobiliário. Avaliar a log é coisa para profissional, tá? Não é fácil. A empresa ela tem uma estrutura financeira muito volátil. O capital de giro não consegue financiar a necessidade de capital de giro. E aí a empresa tem que buscar dinheiro no curto prazo para conseguir se equilibrar. Mas o pior de tudo é o seguinte, o saldo de tesouraria ele tem grandes variações ao longo dos anos. A necessidade de capital de giro ela é até bem administrada, mas é volátil também. E o capital de giro ele vem perdendo envergadura ao longo desses anos. A Log ela tem uma dívida aí aproximadamente, uma dívida líquida de 2 bilhões de reais. É uma dívida muito relevante para a empresa, principalmente para uma companhia que tem um EBIT aí na faixa dos 450, 480 milhões de reais. Então aquele famoso indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está na faixa aí dos 3,8, 3,7. Mas esse não é o principal ponto da Log. A Log tem um ponto muito complicado que é a reavaliação da propriedade para investimento. O que é isso? Vou repetir aqui de uma forma muito rápida. Propriedade para investimento são aqueles imóveis que uma incorporadora possui e que eles estão em stand-by, em processo de valorização ou alugados, como é o caso da Log. E aí, periodicamente, ela contrata, né, uma empresa avaliadora independente, ela vai lá e avalia o imóvel, vira e fala, olha, esse imóvel teve, nesse período de 3 meses ou de 6 meses, uma valorização de tantos milhões de reais. Ela pega essa diferença da valorização, joga no balanço patrimonial e reconhece como receita. E é por isso que no balanço patrimonial, na DRE da Log, existe uma cortina de fumaça muito grande, né? Porque essa reavaliação do PPI, ela traz uma receita muito grande para a empresa e que distorce todos os itens para baixo, CMV, EBIT, lucro líquido. O lucro líquido, se a gente parar para pensar, pega o caso de 2024, o lucro líquido de 2024 bateu aí na faixa de 340 milhões de reais para uma empresa que faturou 220 milhões líquido, né? Então não faz muito sentido como a empresa pode ter um lucro maior, né, que o faturamento. É estranho, né? Mas está tudo certo. No longo prazo, isso vai tender a zero, né? Está só acontecendo uma antecipação de algo que iria acontecer no futuro. Não tem problema nenhum, está tudo certo. Existe uma empresa na Bolsa de Valores, a JHSF, que ela faz a mesma prática da valorização do PPI, né? E isso traz também um resultado relevante para a empresa. Eu tenho até uns 2 ou 3 vídeos no canal, assiste lá. Eu até, no vídeo da JHSF, eu chamo atenção a essa situação. Que o PPI, ele turbina o lucro líquido da JHSF. Agora, no caso da Log, ele amplifica de uma forma desproporcional, né? O lucro líquido fica maior que o faturamento. E aí cria uma cortina de fumaça que dificulta a análise e afasta investidores que não têm um pleno conhecimento da situação. Ou aproxima, né, os incautos, né? Aquelas pessoas que realmente analisam os indicadores fundamentalistas ali, nem sabem o que está fazendo direito, né? Eu recomendo muita atenção na Log. É uma empresa que tem um negócio interessante, que tem um bom nível de gestão, mas essa questão da reserva, da reavaliação do PPI, causa uma distorção, causa uma cortina de fumaça. A grande pergunta é a seguinte: compensa investir em Log? Então, meu amigo, a questão é a seguinte: os recursos são finitos, né? Ao menos os meus são finitos. Então eu tenho que alocar os meus recursos naquelas empresas, naquelas opções mais tranquilas, né? Em comparação com outras, né? Se eu for comparar a Log com um fundo imobiliário de galpão, eu vou preferir a Log, né? Porque a operação da Log é melhor. Só que locação é uma fração. O que prevalece na Log é a venda, é a incorporação. A Log é uma incorporadora, é uma construtora. Não faz sentido você compará-la com um fundo de investimento imobiliário em galpões.
Nenhum, ok? Agora, se você for comparar a Log com outras construtoras, existem outras empresas mais tranquilas, né? Aqui no canal mesmo eu já estudei várias, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá, não fica com raiva. Tem alguma sugestão? Coloca nos comentários. Beleza? Vou estar esperando com ansiedade. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.